Ezequiel 22:30, prometo ser breve. Está escrito assim: busquei dentre eles um homem, diga comigo, um homem. Importante entender que aqui não é sexo, é gênero. Está falando de homem e mulher. Que estivesse tapando o muro, e que estivesse na brecha, diga comigo, brecha, perante mim e por esta terra, diga comigo, Goiânia, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Forte. Coloca o tema, por favor. Tema dessa manhã que Deus soprou no nosso coração. O alvo dos céus. Quantos aqui são alvos dos céus? Levante a sua mão. Nós somos alvos dos céus. Então estenda as mãos para cá. Me abençoe. Confesso que 13 dias depois, eu sinto saudade de pregar nessa casa. Louvo a Deus pela sua vida. 3 anos de imersão profunda na condição de servos do Senhor na Fortes em Cristo. Obrigado, Jesus. Então me abençoe para que eu possa de alguma forma ser bênção na sua vida. Pai, eu pego cada palavra que está sendo liberada agora a meu favor. Eu entendo que eu não poderia jamais pregar a tua palavra se não fosse em parceria com o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito, não é o discurso do homem. Por isso, nesta manhã, que o Senhor possa soprar, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa adentrar, que o Senhor possa manifestar aquilo que jamais eu poderia fazer. Que os nossos corações sejam totalmente tocados pela tua glória. Marca-nos, ó Pai, marca-nos para marcar, marca-nos para que possamos viver uma vida nova, uma vida completamente diferente da vida que vivíamos até o dia de ontem. Espírito Santo, te convidamos a operar nesta casa. Te convidamos a trabalhar em nossos corações. Levante as suas mãos e adore ao Senhor por 1 minuto. Interessante, pastora Lorena, que todas as vezes que eu subo aqui eu fico nervoso. Não parece, não? Minhas pernas estão tremendo. Glória a Deus por isso. Olhe para cá. O profeta Ezequiel exerceu o ministério profético entre os cativos de Judá na Babilônia. Isso acontece porque o povo hebreu, ele peca e não se humilha diante de Deus. Ezequiel no capítulo 3, para que você tenha ideia, Ezequiel é chamado por Deus para se tornar um profeta, ou seja, para profetizar, para proclamar a palavra, para liberar aquilo que nasceu na nascente do coração de Deus. Quando o Senhor chama Ezequiel,
o Senhor libera sobre ele um chamado, e até aqui é tudo muito lindo, mas o Senhor dispensa sobre Ezequiel um peso de responsabilidade. Olhe para cá, porque todo chamado é acompanhado com um peso de responsabilidade. Eu vou repetir, porque todo chamado só é lúdico quando os homens estão te vendo, mas ele é carregado de um peso de responsabilidade. A responsabilidade que Deus deposita sobre Ezequiel é esta. Ele diz assim: toda palavra que eu colocar na tua boca para você entregar ao homem, entregue. Se houver pecado, denuncie. Se você não denunciar e esta alma se perder, eu, o Senhor, vou requerer de ti esta alma. Porém, se você entregar a notícia, a informação, o recado que eu lhe dei, e esta alma não se dobrar perante mim, dele ou dela, eu vou requerer a sua própria alma. E Ezequiel no capítulo 22, nós percebemos que o próprio Deus está insatisfeito com a nação. A maior crise da história da nação naquele tempo está acontecendo nesse episódio. Deus olha para a nação e percebe que ela se corrompeu, que ela se perdeu, que ela não consegue se encontrar, que ela saiu do caminho. Deus então começa a procurar alguém e não consegue encontrar. Para que tenhamos um pouco o retrato desse episódio, nesse período, os filhos não obedeciam mais os pais. Nesse tempo aqui, não havia mais padrões morais. A situação se tornara tão caótica, mas tão caótica, que a nação estava em plena idolatria. Agora olhe para mim, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que Isaías o profeta diz que mede a geografia dos céus com a palma das suas mãos, aquele que é anunciado por Isaías como o único capaz de pegar toda a água da terra e colocar na concha de uma mão, aquele que é tão poderoso que compara todos os exércitos da terra a um pingo de água caindo dentro de um balde. Isaías está comparando o próprio Deus a alguém que não pode ser comparado a ninguém. Agora essa nação conhece a Deus, teve revelação de quem Ele é, e essa nação decide trocar o Deus verdadeiro por deuses pagãos. Este é o cenário dessa nação. A maldade estava se multiplicando. E diante de um episódio tão caótico como esse, Deus começa a se mover sobre a terra procurando um homem. Você é o alvo do coração de Deus. Você é o alvo do coração do Criador. Declare comigo: eu sou o alvo do coração de Deus. Olha que interessante. Deus começa a passear sobre a terra à procura de um homem. A história bíblica diz que o primeiro ambiente, Ricardo, que Deus decide visitar são os palácios. Deus olha para os reis, Deus olha para os príncipes. Deus visita Antônio, o coração dos nobres. E Deus percebe que no lugar que Ele estabeleceu para se levantar uma bandeira de justiça, só existe injustiça. E Deus não consegue encontrar ninguém nos palácios. Deus sai dos palácios, Alexandre, e Ele se move agora para os templos. A sua casa,
a Betesda, a casa da misericórdia, o lugar dos santos. Quando Deus chega na sua casa, no templo, Ele olha para sacerdotes como eu, e Ele percebe que ao invés de ser estabelecido a bondade, só existe maldade. O lugar da verdade agora só prega mentira. Deus então tenta encontrar um homem na sua casa, e a Bíblia diz: e ele não encontrou ninguém. Ele sai dos templos, e agora ele decide em outro lugar. Ele vai agora para as montanhas, ele sobe nas alturas, no esconderijo da águia, e ele encontra os seus profetas. Mas quando ele chega no ambiente consagrado aos profetas, do esconderijo daqueles que são chamados para proferir a notícia que vem do coração de Deus, ele percebe: os profetas trocaram a notícia que nasce no coração de Deus pela notícia que nascera em seus próprios corações. Deus não consegue encontrar ninguém nas montanhas. Então ele senta com Ezequiel e começa a compartilhar esse diálogo, dizendo: eu procurei um homem, um único homem, que estivesse na brecha por causa de mim e do meu povo, mas nenhum só homem encontrei. Quem pode levantar as suas mãos e adorar o Senhor nessa manhã? Eu vou construir minha vida em ti. Você pode fazer melhor do que isso, vai. É uma manhã de reposicionamento, de renovação. Levante as suas mãos e adore Ele, vai! Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Deus estava à procura de alguém para liderar na nação um movimento de arrependimento e nem encontrou ninguém. Deus está à procura de alguém em Goiânia. Deus está à procura de alguém dentro da Fortes. Deus está à procura de alguém dentro da tua casa. Deus está à procura de alguém dentro do teu condomínio. Deus está à procura de alguém dentro da tua faculdade. Deus está à procura de alguém dentro da organização que você trabalha. A pergunta que não quer calar é: Deus vai encontrar alguém? Olhe para cá. Charles Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores. A história diz que esse pregador inglês, ele abalou as estruturas da Inglaterra. Este homem era tão cheio de Deus, mas tão cheio de Deus, que certa feita ele foi entrevistado por um veículo de TV nacional, que lhe fez a indagação: Charles, por que as pessoas elas saem do norte, do sul, do leste, do oeste, do oriente e do ocidente para poder te ouvir, te assistir pregar? Ele olha para aquela entrevistadora e ele diz assim: as pessoas não se movem dos quatro cantos da terra para poder me assistir ou me ouvir pregar. Elas se movem para me ver queimar. Um homem que entendeu que mais importante do que o discurso é a vida que ele manifesta diante de Deus na intimidade. Alguém que compreendeu
que o propósito do Senhor nesses dias é nos fazer queimar na nossa intimidade, para que todos possam ser incendiados à nossa volta. Eu sinto o Espírito de Deus nos tocar nessa manhã. Charles estava pregando, quando de repente, em um sermão pela manhã, em um culto como esse, ele disse: Deus está à procura de um homem. Deus está à procura de um homem. Quando de repente, um jovem se levanta no fundo do templo, ele corre até o altar e se dobra no altar dizendo: eu sou o homem que Deus procura para abalar a minha família. Eu sou o homem que Deus procura para incendiar a minha cidade. Eu sou a resposta do clamor da minha nação. Este homem se levanta. Nada de extraordinário acontece, Lília, Luiz. É comum um momento, mas a história diz que poucos anos depois, Dwight Limon foi responsável pela conversão de 1 milhão de almas que se dobraram diante do Senhor. O mundo não conhece o que Deus é capaz de fazer através de um homem e de uma mulher que se entrega verdadeiramente no altar do Senhor. Quantos estão me entendendo? Levante a sua mão e declare comigo, porque é por Ele, vai, é por Ele. A verdade é que Deus não usa qualquer um. Está cheio de emocionado dentro da igreja. Deixa eu dizer algo para você. Para sentar no banco como ovelha, pode vir como está. Mas para subir no altar e pregar a palavra, tem que ter uma medida adequada. Se você quer ser a resposta do clamor de uma cidade, você vai precisar entender que é necessário ter 4 coisas. Quantas coisas? Primeira delas, se eu quero ser uma resposta ao clamor da minha família, quem vai ganhar minha família? Eu! Quem vai ganhar minha empresa? Eu! Deus não precisa levantar ninguém não, porque tem gente hoje querendo ir para a Europa, ganhar a Europa, mas não ganha casa. Quer ganhar as nações, mas não toca na escola a qual faz parte. Sabe qual que é o meu maior clamor desses dias? Eu tenho chorado por Goiânia, porque a Bíblia diz que existe uma unção para Jerusalém. Goiânia representa Jerusalém. Deus não entrega Judéia e Samaria para quem não ganhou Jerusalém. Deus me entrega o púlpito da igreja. Ele está dizendo: eu te entreguei tua casa e você está fazendo de qualquer jeito. Como é que eu vou te entregar o púlpito? A tua casa é Jerusalém, a tua empresa é Jerusalém, a tua escola é Jerusalém, os lugares que eu te entreguei é Jerusalém. Ganha Jerusalém, que eu te entrego Judéia, Samaria e os confins da terra. Oh, Rabacanta, Rabachúria, Rabanás. Eu sinto Deus levantando pessoas aqui. Primeira coisa que eu preciso ter para ser uma resposta onde Deus me plantou, eu preciso ser arrependido como Isaías. Deus não usa gente que não se arrepende. O texto diz, Isaías 6,5: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de gente que também tem os lábios impuros, ou seja, impuros lábios. E os meus olhos viram ao Senhor. Deus não pode usar gente que não se arrepende. Mas tem um critério. Deus não vai curar aquilo que você não reconhece que precisa de cura. Isaías está dizendo: os meus lábios estão impuros.
Ele está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor está me recrutando para uma grande obra, mas eu quero que o Senhor fique sabendo, eu falo besteira o dia inteiro. E o Senhor está dizendo: Isaías, como você reconheceu que os teus lábios estão impuros, eu não vou te usar desse jeito. Eu vou liberar uma tenaz através dos anjos, e eu vou curar aquilo que você reconhece que precisa de cura. Por que tem tanta gente doente dentro da igreja há 10 anos, 20 anos? Porque é tão espiritual, mas ao mesmo tempo tão orgulhoso, que não consegue reconhecer que precisa da visitação do Senhor em várias áreas da sua história. Precisamos da visitação dos céus em áreas específicas da nossa história. Isaías está nos ensinando: é necessário se arrepender. Deixa eu dizer algo para você: Deus não busca pessoas que não pequem, porque não há pessoas que não pecarão na terra dos viventes. Deus está buscando homens e mulheres que se arrependam. Guarde esse princípio: Deus só pode curar aquilo que você reconhece que precisa de cura. Uma verdade absoluta que Davi nos ensina. No Salmo 32:5 ele diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, e não, a expressão é, e não encobri as minhas culpas. E o texto diz: e tu perdoastes os meus pecados. Por que não há perdão? Porque ao invés de apresentar ao Eterno o que fazemos, nós encobrimos aquilo que realizamos. E o Senhor está dizendo: eu não estou procurando gente perfeita, eu estou procurando gente arrependida. Eu vou repetir: eu não estou à procura de gente perfeita em Goiânia, eu estou à procura de gente arrependida na cidade de Goiânia, para ser uma resposta ao clamor desta cidade. 1 João 2,1 diz assim: filhinhos, esta palavra eu vos escrevo para que não pequeis, para que não. Mas se vocês pecarem, entretanto, vocês precisam saber que vocês têm um advogado, Jesus, o justo. O que ele está dizendo? Vocês vão falhar, vocês vão pecar, vocês vão meter o pé pelas mãos, mas saibam de uma verdade: se arrependam, porque o justo advogado, ele está justificando aquilo que você fez perante Deus. Só quem está comigo aqui, pelo amor de Deus, levante as suas mãos, declare comigo, vai. Esse culto não pode ser normal. Vai, levante a mão e declare: perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele é dono mesmo, então profetiza, vai. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Coisa linda. Segura aí. Segundo, primeiro, arrependido como Isaías. Segundo, quebrantado como Jeremias. Deus não levanta gente que não é arrependido como Isaías, e também não levanta gente que não é quebrantado como Jeremias. A religião estabeleceu um padrão. Diga comigo: padrão. O reino destruiu o padrão. Deus não está procurando gente incrível. Deus está procurando gente de verdade. Deus está procurando gente verdadeira, que não tem vergonha de assumir diante dele quem é. Quebrantado como Jeremias.
No Salmo 51, versículo 17 está escrito: sacrifício agradável a Deus é o coração quebrantado e contrito, ao qual o Senhor não desprezará. A palavra aqui quebrantado no hebraico é dakar. Dakar é esmiuçado, quebrado, destruído. O que o Senhor está dizendo é: eu não posso usar alguém que não esteja quebrado. Paulo era considerado o melhor aluno do principal rabino da sua época, Gamaliel. Era o pastor mais famoso da época. Só que Paulo não era um aluno, ele era o destaque da turma. Paulo passara desde criança estudando. Paulo tinha capacidade para poder viver o extraordinário, mas a Bíblia diz que quando ele estava no caminho a Damasco, Deus decidiu quebrá-lo, porque Deus não pode usar um homem que não esteja quebrantado. Por que eu não ganho a minha família? Porque ao invés de estar quebrantado, eu estou orgulhoso, cheio de justiça própria, discutindo quando deveria estar orando, deveria estar me humilhando diante de Deus, e eu estou querendo ter razão, estou sacrificando a paz em detrimento da razão, e o Senhor está dizendo: é tempo de dakar, é tempo de estar quebrantado. Olha o que Jeremias fazia. Jeremias 9:1: quisera Deus que a minha cabeça fosse uma fonte de água, e que meus olhos fossem um manancial de lágrimas, eu choraria dia e noite pelos mortos e pelo povo da minha cidade. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou chorar só por pessoas que eu conheço, eu vou chorar por quem eu não conheço, para que o amor de Deus possa alcançá-lo. Gente quebrantada é gente que chora. Gente quebrantada é gente que se humilha. Gente quebrantada é gente que não discute para ter razão. A vontade de Deus é que nos humilhemos na sua presença. Ser quebrantado é tão poderoso, mas tão poderoso, que Ezequiel no capítulo 9, guarde isso, Deus está visitando a terra com a sua justiça. E o texto bíblico diz assim, que Deus então aparece em uma visão, onde homens armados estão entrando na cidade, e o Senhor está dizendo: não poupe ninguém, a não ser aqueles que estão chorando. O que ele está dizendo? Aqueles que estão se humilhando, aqueles que são mansos, aqueles que são humildes, aqueles que ao invés de estar pensando só em si, estão chorando pela família, estão chorando pela empresa, estão chorando pela cidade, estão chorando pela igreja. O que o Senhor está dizendo é tempo de sermos quebrantados, é tempo de chorarmos por aqueles que estão à nossa volta. É por isso que Paulo, anos mais tarde, em Romanos capítulo 12, no versículo 15, ele diz assim: chorai por aqueles que... Você está comigo aqui? Quebrantado como Jeremias. Número 3, obedientes como Abraão. Deus não pode usar um homem ou uma mulher que não entendeu que é necessário ser obediente como Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 está escrito: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha que incrível. A Bíblia diz que Abraão está vivendo uma vida confortável. Os historiadores denunciam que Abraão era de uma família nobre. Diga comigo, nobre. Ele não era de qualquer família, ou seja, ele tinha privilégios. Deus está dizendo: por obediência,
Eu quero que você sacrifique o conforto. Eu vou falar de novo porque alguém está muito confortável. Eu não vou na igreja domingo não, porque eu preciso dormir. Eu não vou na igreja, eu não vou na imersão, eu não vou no Hope, porque eu preciso descansar, porque eu sou um trabalhador de alto nível. Abraão estava confortável, e Deus diz assim: sai, e ele, porque ele entendeu que é necessário obedecer para não sacrificar. Só que nós somos uma geração, escute isso, que nós estamos mais dispostos a sacrificar do que porque a religião nos ensinou que tudo que acontece de contrário, a gente resolve com sacrifício. E o Senhor nessa manhã, Ele precisa estabelecer a ordem certa dos fatos. O que Ele está dizendo não é sacrifício que eu procuro, é obediência. O que Ele está dizendo não é que eu não quero que você faça um jejum, porque na nossa mentalidade é assim: quando alguma coisa acontece fora dos nossos planos, a primeira coisa que a gente faz é subir ao monte e apresentar uma campanha de 21 dias. Pastor, só tem problema com o monte? Não, 20 anos da minha vida subindo ao monte todo dia, não tem nenhum problema com o monte. Mas no momento que você fizer do monte a sua religião, você perdeu a visão. Tem gente que questiona o terno dos assembleanos, mas estabelece a camiseta preta como religião, porque não entendeu, não compreendeu. O que eu estou dizendo eu não tenho que resolver tudo com sacrifício. Pastor, agora é hora de jejuar pesado. Eu sou um homem de jejum, sim ou não, pastora? 20 anos sem parar de jejuar, 20 anos. Não estou falando isso aqui para aparecer, mas eu estou dizendo que Deus não está à procura de sacrifício. Por que você jejua? Porque eu quero estar sensível para ouvir a voz. Eu não estou jejuando para que Deus faça algo, irmãos. Eu estou jejuando para que Deus fale comigo e que eu escute o som da sua voz. Aconteceu um problema no trabalho, Deus disse assim, vai para a esquerda, ele vai para a direita. Aconteceu uma desgraça no trabalho, ele vai para o sacrifício. E Deus está dizendo: eu só queria obediência, porque é muito mais fácil de sacrificar do que. E Deus está dizendo: eu quero reposicionar as coisas, para que vocês possam ser uma resposta. É tempo de obedecer para não ter que sacrificar. Alguém está pegando essa palavra? Me ajude a melhorar. Eu adorava. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Pastor, o que é obediência? Pastor, eu até obedeço, mas eu questiono a Deus antes. Sabe algo que eu aprendi com Deus? Que Deus não quer apenas obediência, Antônio. Deus quer obediência com alegria. Porque tem gente que obedece com revolta, sim ou não? Deus está dizendo: eu quero obediência, mas acima de obediência, eu quero obediência com alegria. Eu quero obediência com prazer. O que é obedecer? Se Deus mandar ir, vai. Se Deus mandar voltar, se humilhe e volte. Se Deus mandar sentar e não tiver cadeira, sente. Se Deus mandar pisar e não tiver sustentação,
pise, porque nesses dias o milagre não vai se manifestar debaixo de sacrifício, mas de obediência. Vai, aplaude ao Senhor bem forte, vai. 1 Samuel 15:22 diz assim: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em obediência à palavra do Senhor? É uma pergunta. E ele mesmo responde: eis que obedecer é melhor do que arrependidos como Isaías, quebrantados como Jeremias, obedientes como Abraão e restaurados como Pedro. Deus não pode usar alguém que não foi restaurado. Você sabe por que nós temos... eu vou falar aqui olhando para a câmera, mas não é uma denúncia, é o amor de Deus. Você sabe por que nós temos tanta gente escandalizando os altares do Brasil? Porque não entendeu que antes de manifestar a graça no altar, tem que ser restaurado. Sobe antes de cumprir o processo e de ser restaurado, e escandaliza a noiva. Quanto tempo de fé? 6 meses. Agora eu quero ganhar Goiânia. Não. Ganha tua casa primeiro. Amém ou não amém? Não é tempo de usarmos maquiagem como se estivéssemos em um espetáculo, em um teatro. Não é tempo de usarmos máscaras a fim de não sermos reconhecidos pelos homens. Precisamos compreender que o Deus a qual servimos, Ele não olha o homem de fora para dentro, mas Ele olha o homem de dentro para fora. Nesses dias, aprenda uma verdade: Deus visita o interior dos homens. Deus não visita apenas o exterior. Eu posso até enganar você com a minha aparência, com a minha falsa espiritualidade, com a minha eloquência, mas eu sou incapaz de enganar o Eterno, que vê todas as coisas. O que Deus está dizendo é: eu não posso usar um homem e uma mulher que não esteja restaurado e restaurada pelo meu Espírito. A Bíblia diz que Jesus está sendo penalizado quando Pedro passa próximo a Jesus. A realidade é tão tensa, mas tão tensa, que Jesus está sendo julgado quando Pedro passa. As pessoas olham para Pedro e dizem assim: você é um dele. Pedro olha e fala: eu? Não. Só que Pedro sai dali desesperado. Em mais 2 momentos, as pessoas olham para Pedro e elas não conseguem ver Pedro, porque aqui está se cumprindo a palavra de Deus, descrita em Atos, quando ele diz assim: em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. O texto está dizendo: esses homens se envolveram tanto com a glória de Deus, que ninguém consegue mais encontrar Paulo em Paulo e Barnabé em Barnabé. Eles olham para Paulo, eles olham para Barnabé, mas eles só conseguem ver Jesus. O texto está dizendo que eles olham para Pedro. Pedro está tão envolvido com a glória de Deus que eles não conseguem ver Pedro em Pedro. E eles dizem assim: você é um dele, você é dele, do time dele. E ele diz: eu não sou por 3 vezes. A Bíblia diz que Jesus morre, mas ao 3º dia ele ressuscita. Jesus está na praia. Jesus está onde? Porque o desespero de Pedro não desespera o coração de Deus. Pedro está desesperado porque ele negou o mestre.
Sabe o que Jesus está fazendo? Está na praia, assando peixe e jogando mel. Está no texto, jogando mel em cima do peixe. O desespero de Pedro não desespera a Deus. Está cheio de gente desesperada dizendo, como os profetas de Baal, me ouve, se machucando, Deus se lamentando, eu vou chamar a atenção dos céus. E Deus está dizendo, enquanto você não parar de meninice, eu não vou ir, porque o teu desespero não me desespera. A Bíblia diz que João, quando vê Jesus assando um peixinho, ele é o discípulo amado, ele sai correndo, porque quem tem muito amor para entregar, meu irmão, não consegue se conter. Ele corre para a presença. E quando ele chega, Jesus está assando o peixe, e Pedro vem de cabeça baixa, andando lentamente. Está no texto. Quando Pedro chega na presença do mestre, aqui acontece o que a psicologia chama de processo de ressignificação. Pedro negou Jesus quantas vezes? Jesus não levanta a cabeça, calmamente assando o peixe e jogando mel. Ele diz, Pedro, tu me amas? A palavra entra dentro de Pedro. Ela leva Pedro para o dia em que Jesus estava sendo julgado. E Pedro disse, eu não o conheço. De repente ele fala, Pedro, pela segunda vez, tu me amas? Pedro não consegue dizer uma palavra porque está doendo. Jesus está devolvendo Pedro ao lugar da sua dor. Pela terceira vez, Pedro não fala uma palavra, e Jesus, com a cabeça baixa, não levanta o timbre da sua voz, e ele diz, Pedro, tu me amas? Agora Pedro, consciente de quem ele é em Deus, ressignificado em sua dor, ele compreende quem ele é. Ele diz, Senhor, tu sabes. Então ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Em Atos no capítulo 3, o texto bíblico diz, no versículo 19, Pedro estava pregando com muita ousadia, e ele dizia assim, convertei-vos para que vocês possam alcançar o refrigério. O que Pedro estava dizendo nas entrelinhas é, eu já estive no lugar de vocês, eu já estive na posição de vocês, mas a misericórdia de Deus me alcançou, e eu posso garantir a vocês, que se vocês permitirem, o refrigério que me tocou, também vai tocar em vocês. Quem está aqui, levante as mãos e adore, vai.